boa tarde. Meu nome é Luiz Gustavo e hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre os ácidos nucleicos, que é a classe onde pertence o DNA e o RNA. Os ácidos nucleicos são formados pelos átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e fósforo, e eles são polímeros de nucleotídeos. Os nucleotídeos têm três grupos de formação: o fosfato, pentose e as bases nitrogenadas. O grupo pentose é o que define se a estrutura de como será o RNA ou um DNA. Caso for um RNA, será uma ribose e terá duas hidróxilas. Caso for um DNA, será um desoxirribose e terá apenas uma hidróxila e um oxigênio a menos. As bases nitrogenadas são divididas em dois grupos: purina, que são a adenina e a guanina, e a pirimidina, que são a timina, a uracila e a citosina. O que diferencia as purina e da pirimidina é apenas seu tamanho. E o fosfato, que representa um grupo de compostos derivados do elemento químico fósforo, os quais também podem ser definidos como sais inorgânicos ou ésteres do ácido fosfórico, o ácido mais importante daqueles derivados diretamente do elemento químico fósforo. Bem, vocês devem estar se perguntando, afinal, o que é esse DNA e esse RNA? O ácido desoxirribonucleico, mais conhecido como DNA, é um tipo de ácido nucleico que é responsável pelos armazenamentos de informações genéticas da grande maioria dos seres vivos. Essa molécula é formada por nucleotídeos e apresenta uma dupla hélice. Nos organismos eucarióticos, o DNA é encontrado no núcleo da célula, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Nos procariontes, o DNA está localizado em uma região que não é demilitada por uma membrana denominada de nucleoide. Um detalhe interessante é que o DNA é composto do mesmo grupinho que a gente falou agora há pouco, que é a pentose, a base nitrogenada e o fosfato. Já o RNA, ele também é formado por uma cadeia de nucleotídeos, mas qual seria a maior diferença dele com o DNA? E é uma diferença bem básica que eles possuem. O RNA tem grupo de fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada na composição dos seus nucleotídeos. No RNA, o açúcar é a ribose, as nitrogenadas são a adenina, guanina, citosina e uracila. Os núcleos presentes nessa estrutura estão ligados entre si por uma ligação de fosfóger. O açúcar encontrado no RNA é a ribose, já no DNA é a desoxirribose. As bases nitrogenadas também são diferentes, pois no DNA a timina está no lugar da uracila. Mais uma diferença é a importância do fato de que o DNA é formado por uma dupla hélice, já o RNA é formado por uma só. Mas apesar de não formar uma dupla hélice, o RNA também tem a capacidade de formar estruturas tridimensionais. O RNA é o responsável por garantir a síntese das proteínas. Nesse processo, o RNA é lido nos ribossomos e o RNA carrega os aminoácidos necessários para formar a proteína. Podemos afirmar, portanto, que o RNA é uma molécula intermediária na síntese proteica, pois garante que o DNA seja retraduzido em proteínas. O RNA tem três tipos básicos: o RNA mensageiro, que é o tipo de RNA que codifica as proteínas, uma vez que porta informações do DNA. Simplificadamente, é o RNA mensageiro que é traduzido no processo de formação das proteínas, chamado, portanto, de tradução. Há também um RNA transportador, ou de transferência, que é o responsável por transportar os aminoácidos que formarão uma nova proteína. Esse RNA identifica a sequência de 3 nucleotídeos que codificam um aminoácido e garante que o aminoácido correspondente àquela informação seja adicionado à cadeia de informação. O último é o RNA ribossomal, que é o que forma os ribossomos. Os ribossomos são os locais onde ocorre a síntese das proteínas. É importante destacar que 80% do RNA presente na célula é desse tipo ribossomal. Em uma hélice estão vários nucleotídeos, dispostos um sobre o outro, se ligando pelos fofos de éster. O nucleotídeo mais acima de todos na extremidade não se une com nenhuma pentose acima dele. O chamamos de extremidade 5, e a extremidade de baixo, onde não há fosfatos para a pentose se ligar, se chama extremidade 3. Ao
A outra hélice invertida, ou seja, a extremidade 5, fica embaixo e a 3 fica em cima. As duas hélices vão se juntar pelas bases nitrogenadas, onde a adenina só podem se ligar com timinas e a guanina só se liga com citosina. Essa ligação se chama relação de Chargaff e se diz: a quantidade de adenina tem que ser a mesma de timina e a quantidade de guanina tem que ser a mesma de citosina.